Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um Vencedoramente Podcast. Aqui a gente estuda o sucesso que vem de berço, a mentalidade vencedora criada na infância. O que muitas famílias fazem desde o início da vida para tornarem seus filhos prósperos. Eu acredito que você pode sentir segurança ainda na infância que seu filho será um adulto feliz. E hoje eu estou aqui com a Nanda Perim, minha amiga Nanda Perim, que aceitou o convite de estar aqui conosco. A gente acabou de gravar um outro podcast, agora a gente vai começar aqui o nosso. E nós vamos conversar sobre a infância. O que dá para fazer ali dentro de casa para que o seu filho cresça um adulto com alto valor percebido, que seja uma pessoa confiante. E a janela de oportunidade, ela é no início da vida, né? E a gente vai conversar sobre isso. Nanda, eu gostaria de te apresentar, mas eu acho que você vai fazer isso melhor do que eu. Tá, eu vou me apresentar então. Eu sou Nanda Perim, eu sou psicóloga, eu sou mãe de 2. Eu sou também especialista em inteligência parental. A inteligência parental é uma filosofia, né, de como a gente tem inteligência para conseguir criar os nossos filhos da melhor forma, de forma mais respeitosa, firme e gentil ao mesmo tempo. E eu também sou amiga do Rodrigo. Pois é, e é uma grande satisfação estar aqui com ela. E eu quero começar já abordando o seguinte, né? Essa criança, logo no início da vida, ela já começa dentro de um ambiente onde os pais têm uma história, né? Eu costumo dizer que a história da criança começa na pré-história dos pais. E eu vejo você falar muito sobre quebrar ciclos, né? Então, como que a vida dos pais, já no início da vida da criança, é importante para que ela se forme como um adulto próspero? Então, isso aí a gente vê nos padrões transgeracionais, na verdade, né? A gente tem, antes de nós, né, precedendo a nós, gerações e gerações das nossas famílias que foram alimentando padrões ou desfazendo de padrões, né, que vão ou não caminhar em uma direção ou outra. Por exemplo, você pode ter uma família que começou, vamos dizer, 2 gerações atrás, eles tinham um mercadinho na cidade. E aí esse mercadinho, o pai, né, o patriarca lá da família, tinha um sócio com outro imigrante, vamos supor, 2 imigrantes italianos lá no Espírito Santo, de onde nós somos. E aí esse sócio vai e acaba gastando um dinheiro, acaba fazendo não sei o quê, quebra a família passa anos endividada, tem que sair do mercadinho para arrumar um emprego com salário, né? E aí esse pai forma um conceito que empreender é péssimo. Você tem que arrumar um emprego formal, você tem que ter um salário, senão você está fadando a sua família inteira. Ou então sociedade não dá certo. Sociedade não dá certo, né? Sócio é inimigo e tal. E aí, gerações, né, atrás, isso aconteceu e esse conceito foi estabelecido. E aí, esses filhos cresceram, putz, eu tenho que ter um emprego, ou eu tenho que ser concursado, tenho que ter um salário. Então, a estabilidade é ter um salário. Então, assim, mesmo que essa mesma geração, esses filhos quando cresçam, estão lá trabalhando e tal, e são demitidos com certa frequência, o salário estável não é tão estável assim porque a empresa atrasa e tal, ainda assim na cabeça deles nossa, imagina empreender, se isso aqui tá ruim, imagina ter sócio, né? Então, tem muito das nossas convicções, dos nossos valores, que eles não são óbvios para nós. Que são conceitos que a gente traz, padrões, hábitos, né? Eu lembro de uma história que eu acho fantástica dessas fábulas, que era a moça casou, e aí ela falou, eu vou fazer, tem um peixe que a gente faz historicamente, você sabe essa história? Mas vou contar que eu adoro. Tem um peixe que a minha família faz há gerações, né? Que eu vou fazer para você agora, recém-casados, né? Você me ajuda aqui a fazer, marido, para não sermos machistas aqui, você me ajuda a cozinhar, né? E eu vou te ensinar essa receita que eu aprendi com a minha avó. Você corta a cabeça do peixe, você corta o rabo, fica só com essa parte do meio aqui, e você tempera e tal, não sei o que, e põe no forno. E ele e o que eu faço com esse peixe, esse monte de peixe aqui que sobrou? Ela, não sei, não tá na receita, né? Joga fora. Ele, não, mas vamos aproveitar. Vamos. Aí ela, mas a receita não é essa. Não, então ele foi e fez, e era gostoso, o rabo ficou gostoso também, a cabeça ficou gostosa também. E ele, por que vocês jogam metade do peixe fora? Ela, cara, eu não sei, a receita é essa, deixa eu perguntar pra minha mãe. E aí ela vai e pergunta pra mãe, a mãe, nossa, verdade, né? A gente desperdiça a maior parte do peixe. Não sei também, porque fiz assim a vida inteira de eu perguntar pra minha mãe.
E aí vai e pergunta pra avó da menina que tinha acabado de casar. E aí a mãe, por que a gente corta metade do peixe todo? Aí ela, não, eu cortava porque meu forno era muito pequenininho. Pra caber o peixe, né? Pra caber o peixe, tinha que cortar o rabo e a cabeça, por causa do tamanho do meu forno. E as gerações seguintes, todas cortando, perdendo grande parte do peixe. A mãe dela, desde nova, desde que tinha acabado de casar, né, sempre perdeu grande parte do peixe, simplesmente por ser um padrão transgeracional, né, sem entender o porquê. Então, eu acho que tem muito desse raciocínio, dessa mentalidade, que você não tem consciência que você tem. Você sequer sabe que você está desperdiçando metade do peixe por um forno pequeno que a sua avó tinha. Você não sabe disso, você só sabe que você está seguindo a receita que você aprendeu com a sua família. E claro que a gente aqui está falando de uma receita de comida, mas também é a receita da vida, a receita de como você enxerga as pessoas, a receita de como você enxerga a si mesmo. Muitas vezes você está cortando o peixe e a cabeça de você, de todo o seu potencial, porque a sua família te convenceu que você era só um pedaço do peixe. Eu teve uma vez que tinha um amigo reclamando de outro amigo. Pô, ele é muito chato, faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, ele não tem consciência que ele tá sendo chato. E aí eu percebi que o chato não sabe que é chato. Não. E assim, é só um exemplo, né? O chato não sabe que é chato. Assim como a gente tem muitas coisas dentro da gente que a gente não sabe que tem. Não sabe. E o mais difícil, às vezes, é a gente se colocar de fora, enxergar aquilo e mudar aquele padrão. Sim. Né? Por isso que conviver Sim. em ambientes diferentes te faz mudar muitos comportamentos e essa questão de carregar crenças, mitos, costumes que vem da família, que a família é a primeira instituição que você tem contato, né? Então isso acaba sendo muito forte. E aí tem uma frase que eu ouvi certa vez que diz o seguinte: não se liberta quem não se reconhece preso. Perfeito. E é isso, sim. O primeiro passo para você conseguir evoluir, se desenvolver e crescer na vida de verdade é você buscar o autoconhecimento. Você se desfazer das suas limitações tem que passar por você conhecê-las primeiro, né? E eu acredito, a gente estava agora gravando o podcast, o episódio com o Carlos Wizard, e você consegue perceber claramente na história, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, você percebe claramente na história dele os vários momentos que ele teve que entrar em contato com os limites dele, né? Só que como ele teve, desde muito pequeno, de berço, né, um pai que olhava para ele e acreditava nele, um pai que ensinou ele a ir, sabe, vai, dá sua cara a tapa porque você tem essa capacidade, esse potencial, né? Sempre que ele dava de cara com uma limitação, ele tinha essa, vamos dizer assim, esse costume de dar a cara, de seguir em frente, né? De ir receber nãos. Isso eu acho muito fantástico. Eu estava assistindo uma vez uma entrevista com a filha, eu acho que é a filha do Bezos, não tenho certeza. É a filha de algum grande empreendedor algum desses grandes magnatas. E ela falava assim, que o meu pai... Bota aí nos comentários, gente, quem souber quem é que eu tô falando. O meu pai, ele nos parabenizava toda vez que a gente errava alguma coisa. E ela falava que a conversa no jantar de casa depois da escola, quando ela era nova, era assim: quais foram os erros que você cometeu hoje? Eu cometi tal erro, tal erro, tal erro, tal erro. E o pai dela valorizava muito os erros. Ele falava assim: o que foi que você aprendeu com esse seu erro? Ah, aprendi isso, aprendi aquilo. E ele tinha muito pouco interesse nas notas, muito pouco interesse no que eles tinham conquistado. Isso. O foco dele era: o que você errou hoje? Então, eles aprenderam a ter uma atenção aos erros, com um olhar positivo, assim, sabe? Eu acho que o melhor de tudo não é a questão do aprender com o erro, é você conseguir se colocar, dar um passo atrás e conseguir olhar a sua situação de fora e entender o seu comportamento naquela situação e dizer: eu errei. Porque muitas pessoas têm a tendência de fazer o quê? Já culpar fulano. Não, é por causa disso, por causa daquilo. E isso vem de um medo de errar. Tira a responsabilidade. Eu não vou assumir que eu errei, porque se eu assumir que eu errei, eu vou ser um fracassado. E eu acredito que a cultura brasileira, a cultura americana, promove muito isso nas escolas, né? Essa competitividade, essa rivalização. Então, você vai aprendendo a ter tanto medo de errar que você prefere negar o seu erro do que entrar em contato com o erro e sofrer com ele.
E eu acho que o exercício que essa pessoa promoveu para os filhos, né? Depois vocês leem aí nos comentários, que alguém já deve ter falado quem era. O mais interessante é você olhar para os erros de uma forma positiva. Você não tem medo dos seus erros. Você não tem vergonha, eu vou dizer, né, dos seus erros. E aí, a partir do momento que você consegue enxergar erros enquanto uma coisa positiva, enquanto uma oportunidade de aprendizado, você tem a oportunidade de revisitar esse erro várias vezes, porque você não sente vergonha com ele. Entende? Assim, eu acho que o problema do erro, e é assim, quando a gente está falando de uma educação punitiva, né, quando a gente está falando de uma educação à base de humilhação, à base de castigo, à base de grito, você também está falando de uma educação que o seu cérebro, o seu sistema nervoso, registra o erro quanto um perigo altíssimo, assim. Porque se eu errar, eu vou ser humilhado. Se eu errar, eu vou ser castigado. Se eu errar, né, o meu pai vai me amar menos. E eu acho que isso vem realmente lá da infância pelo seguinte. A criança, quando ela nasce, ela parte do princípio que os pais são perfeitos. Sim. E ela busca incessantemente o amor incondicional desses pais. Sim. E na medida que ela vai cometendo algumas coisas ali no dia a dia de criança dela e ela vai recebendo essa desaprovação, ela começa a sair da identidade dela para agradar os pais. Em que sentido? Por exemplo, abotoou um botão errado da camisa. Tá errado, faz direito. Ou então combinou uma roupa errada, a criança, não faz isso não, bota essa roupa que é mais bonita. A criança passa a deixar de ter aquele ímpeto de fazer. A autenticidade dela, aquela né? autenticidade de viver, aquela identidade dela, aquela essência real, para buscar essa aprovação dos pais. E isso vai desses mínimos detalhes das roupas até outras coisas. E nesse momento, ela começa a se vestir de um falso eu. E sentir vergonha do eu verdadeiro, que é um ponto muito importante. Exatamente. Também. Eu escutei uma frase uma vez de Fernando Pessoa que diz o seguinte: eu sou o intervalo entre o meu querer, que é aquilo que pulsa dentro de mim, de ser quem eu sou o intervalo entre o meu querer e o que a vontade dos outros fez de mim. Ou seja, eu não cheguei nem no meu querer, nem no querer dos outros. Uhum. Eu fui para um limbo. Né? E aí a gente vê esse monte de pessoas, essa geração neném, né? Não estuda, nem trabalha, tal, não sei o quê. Mas de onde veio essa geração neném? Será que realmente eles são os maiores responsáveis por onde eles chegaram? Eu não estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa do merecimento, da meritocracia. Porém, na infância, quando a gente fala que uma pessoa foi mal educada, é porque ela foi mal educada por alguém. Né? Então, essas pessoas da geração neném, será que elas hoje não se identificam com o que elas são? Outro dia eu escutei uma frase de algum podcast, alguma coisa aí. Será que a vida é assim? A segunda parte da vida é consertar o que aconteceu na primeira? Mas é interessante também, porque assim, o Carlos Luiz estava aqui falando, né, de quando ele tinha 10 anos, o pai dele era caminhoneiro, e nas férias ele amava viajar, né, com o pai dele de caminhão. E o pai dele, basicamente, tinha um caminhão cheio de produtos. E ele ia nas lojinhas, né? Porque não era como hoje, que a pessoa pede pela Amazon, sei lá. Então, ele ia nas lojinhas dizendo, ei, tá precisando? Tá precisando, sei lá, de álcool? Tá precisando de, né? E vai ter gente que vai falar, não, tô precisando de nada. Nenhum dos produtos que você tem vão ser bons pra mim, não quero. Vai ter gente que vai falar, quero, mas quero um preço melhor. Vai ter gente que vai falar, tá bom, eu quero várias das coisas. E aí o pai dele olhava para ele e dizia assim, eu vou ficar no caminhão e quem vai lá oferecer o produto, ouvir o não, negociar o preço e voltar com o dinheiro para mim vai ser você. E a gente estava falando como que no momento que o pai dele olhou no olho dele e disse assim, vai você, ele estava dizendo assim, eu acredito que você tem capacidade para ir, né? Eu confio em você e confio no que você vai trazer de volta. E eu acho que tem uma parte muito importante que falta muito, eu acho, na educação tradicional, porque se o pai ele é a figura do saber, se o adulto é a figura de poder, ele é o que pode. Então, a criança ela é muito subestimada e ela é a que não pode. Então, dificilmente, né, você vê que nesse raciocínio de meritocracia, né,
Qual é a sorte, vamos dizer assim, do Wizard, no caso, né? Do Carlos. É que ele teve um pai que conseguiu olhar para ele e dizer assim, vai, que eu acredito em você. Talvez se ele tivesse tido um pai que falasse assim, fica no caminhão, porque você vai acabar fazendo besteira lá, você vai acabar quebrando alguma coisa, vai perder o dinheiro, fica aqui e fica quieto. E se você fizer uma coisa errada, eu não vou te dar uma surra. Talvez ele tivesse aprendido a só diminuir, só encolher. Se ele tivesse olhado com 17 anos, pai, tô indo para Nova York com $100, vai falar, vai se ferrar lá, quero ver. E você vai voltar e ainda vou rir da sua cara. Vai largar o seu emprego aqui? Vai largar o seu emprego? Você tá louco? Você acha que você é quem? Você acha que você é o rei da cocada preta? Né? Ele poderia ter ouvido coisas que fizessem ele ficar desse tamaninho. E aí ele ia chegar lá, vamos supor que ele ainda assim fosse, que ele fosse um cara, né? Porque a gente viu que o Wizard é um cara persistente, assim, um cara que sabe o que é. Vamos supor que apesar do pai, ele tivesse ido. E o pai tivesse sido assim. Quando ele chegasse nos Estados Unidos e qualquer coisa desse errado, qual é o primeiro raciocínio que ele ia ter? Ia lembrado, tá vendo? Deveria ter ouvido meu pai. Cara, não tem nem coragem de voltar pro Brasil agora. Olhar na cara do meu pai e dizer que ele estava certo. Pois é. Que o que ele acredita, falava de mim era verdade. Tem muitas pessoas de sucesso que tiveram sucesso por causa disso, né? Por causa desse chão emocional que a pessoa pode pisar e ir, né? E tem gente que fala assim, não, eu não vou negar quem eu sou para ouvir você, pai, mãe. Tem muitas crianças que fazem isso. Pessoas que foram apesar dos pais, né? Apesar dos pais. Só que essas pessoas, quando crescem, elas permanecem com aquele vazio, com aquela incompletude dentro delas. Eu não tenho a mínima dúvida. Oi? Eu não tenho a mínima dúvida disso. Pois é. E isso que, infelizmente, faz com que aquelas pessoas que atinjam sucesso, a gente vê vários artistas de Hollywood falando, tal, eu tenho tudo, cheguei no ápice aqui e tal, mas eu não sou feliz. Da onde vem esse buraco? Pois é. Eu não tenho dúvida. Eu postei um dia Essa pessoa não se sente amada incondicionalmente lá. Deixa eu lembrar o nome da atriz. Eu não lembro a atriz, mas eu postei um dia desse um vídeo na Psimama, que tá aí no YouTube, vocês podem procurar que vocês vão ver, de uma atriz, que, gente, vocês estão vendo que eu não sei o nome de ninguém nunca, né? Que ela tava contando, isso é uma reportagem antigaça, pensa aí, reportagem dos anos 80, 1980, 1990. Ela falando assim, que ela tinha ganhado o Oscar, e no dia que ela ganhou, que ela soube que ela tava indicada ao Oscar e tal, ela comentou com a mãe dela. Falou, mãe, tem chance de eu ganhar o Oscar. E a mãe dela olhou pra ela e falou assim, e por que você tá feliz assim? Você por acaso achou a cura do câncer? É só um prêmio. E ela ficou tão destruída com aquele comentário que quando ela recebeu o Oscar, ela não agradeceu a mãe dela. E ela nessa reportagem, ela já era uma senhora. E ela dizendo como ela se arrependia e que a mãe dela jogou muito na cara dela. Você nunca me agradeceu o seu Oscar, né? Ou seja, o Oscar não era importante, mas o agradecimento tinha que ir para a mãe, né? Aquela coisa. E como ela ressentia isso. E aí, antigamente, não sei se vocês lembram, nos anos 90, a gente não procurava o vídeo no YouTube, né? Ela não tinha como acessar o vídeo do dia que ela ganhou o Oscar. Então, como ela estava sendo entrevistada, a rede de TV achou o vídeo e mostrou para ela. E ela pega o Oscar, a primeira coisa que ela diz é, eu quero agradecer a minha mãe. Nossa, ela tinha agradecido a mãe? Ela tinha. E nesse vídeo, ela bota assim a mão na boca, fica emocionada, olha pro repórter e fala, muito obrigada. Você tirou um peso das minhas costas. E assim, eu acredito que isso que você está dizendo é uma das coisas mais fortes, uma das mensagens mais importantes que os pais precisam receber. Que é assim, você vai morrer, seus filhos vão ficar aqui. E o que você deixou ou deixou de deixar vai ficar com eles até eles irem e, quem sabe, deixar para os seus netos e para quem vier depois. Então, assim, olha o tanto que essa senhora, ela já era uma senhora. Ou seja, a mãe dela já devia ter falecido há muitos anos, né? Não teve a chance de mostrar, mãe, eu te agradeci. Né? Agora, pensa comigo. A gente estava falando do vazio. Só um parênteses. Pensa o espaço que isso não deixou ali. Isso aconteceu com o Stallone também, tá? Sylvester Stallone. Ele teve uma infância muito difícil, uma infância complicadíssima com o pai. O pai dele sempre, enfim, várias questões com relação a ele. Apesar disso, ele foi, venceu, etc. E aí, na época, em um ano, ele saiu da miséria
que ele vivia para aquele artista, assim. E foi um boom. Sim, o roteiro dele gigantesco. correu atrás pra caramba, um negócio sinistro a história dele. O documentário dele tá aí no Netflix, assiste que é muito bacana. E aí no dia de ir lá, ele falou, poxa, eu preciso convidar alguém, porque eu tenho uma cadeira junto comigo pra estar ali no Oscar, ali, pra me ver receber o Oscar. Ele foi convidar a mãe dele, mãe, vem comigo. Aí a mãe dele falou assim, eu só vou se fulana for, que era a cabeleireira dela, que não via não sei quanto tempo. Ele falou, mãe, eu só tenho uma cadeira. Não, se ela não for, eu não vou. E a mãe dele não foi. E ele conta que aquele dia foi um dia muito triste pra ele. Então você imagina, ele estava ganhando o Oscar. O auge da vida dele, onde um ano atrás ele estava numa situação super difícil, o cara cresceu, mas cadê aquilo que realmente importa? E eu acabei te interrompendo. Não, mas eu acho tão impressionante isso, porque tudo que todo mundo quer é ser muito importante para alguém. Sabe, assim, eu fico muito emocionada toda vez que eu percebo e curto cada momento, né? Do quão importante eu ainda sou na vida dos meus filhos. Eu sei que eu sempre vou ser. E é disso que a gente está falando aqui, né? O quanto que independente as nossas ações... de quem você for, exatamente, você vai ser importante. E independente, né, assim, a idade que seus filhos tenham, tudo que você fizer, tudo que você falar, sempre vai ter importância. O Sylvester Stallone já era um adulto grande, né? E estava lá magoadíssimo, porque nem o pai nem a mãe, porque o pai por um motivo, a mãe por outro, mas nenhum dos dois estavam lá. E assim, eu acho que às vezes na correria do dia a dia, né? A gente tem a vida corrida, eu sei que você também tem, é trabalho, é pagar conta, né? É ir e voltar dos lugares que agora leva um tempão e tudo mais. Mas a gente não pode deixar que a correria da nossa vida ofusque o que é a importância de curtir o olho dos nossos filhos brilhando para nós, sabe? Assim, eu acho muito lindo toda vez que passa por mim nas redes sociais vídeo de casamento, porque a gente geralmente vê a noiva entrando, né? O noivo emocionado da noiva tá entrando, a noiva emocionada de ver o noivo. E eu sempre busco o olhinho dos pais, assim, sabe? Eu sempre busco estar ali do lado e tal. E é muito claro quando você vê pais que estão realmente conectados ali naquele momento, emocionados, assim. Eu acho que a gente entender o lugar que a gente ocupa no lugar dos nossos filhos, na vida dos nossos filhos, né? Eu acho que é o que está faltando. Essa é a minha opinião. Eu acho que hoje, se você já tem filhos, né? Se você decidiu ou se aconteceu na sua vida, todos os desafios que você enfrenta, você precisa sempre ter em vista que você é absolutamente tudo na vida de alguém. Você é a maior referência dessa pessoa, né? Você é o modelo, seja pro bem ou seja pro mal. Você é a pessoa que eles querem fazer sorrir, que eles querem agradar, né? De quem eles querem ouvir um eu te amo. Então, assim, eu acredito que se você quer que os seus filhos sejam felizes, se você quer que os seus filhos sejam empreendedores, como o Carlos, né, veio falar aqui pra gente, você precisa, antes de qualquer coisa, você precisa enxergar o lugar que você ocupa. Como diria lá o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o poder que você tem na vida dos seus filhos é um negócio que, se você não está arrepiado com essa nossa conversa aqui, você não entendeu ainda. Porque é um negócio absurdo, assim. Se a gente for compartilhar experiências agora, eu e você, Rodrigo, aqui, a gente vai provavelmente lembrar de uma fala dos nossos pais de quando a gente tinha 5 anos, que marcou a gente, que se nossos pais tivessem aqui, eles iam falar, eu não lembro de falar isso. Você quer ver uma coisa que eu faço e as pessoas sempre me trazem alguma coisa? Por exemplo, eu lembro que todo domingo de manhã, meu pai me levava na padaria para comprar pão. Olha isso. Era o dia de ir com meu pai na padaria. E o que era pra ele? Era um domingo de manhã de fazer uma tarefa. Pois é. Era um estorvo, quem sabe, né? Lá vou eu Quer ver uma pão. outra coisa? Quando eu via meu pai de longe em algum lugar, eu gritava, pai! Aí eu saía correndo com o braço aberto, ele abaixava e abria os braços. Eu tenho essa memória. Você não tá falando de uma festa, você não tá falando de uma viagem, você não tá falando de um presentaço que você ganhou.
Você está falando dos braços abertos. Exatamente. E aí, quando eu falo isso, a outra pessoa sempre fala assim, eu lembro de uma situação assim, assado. Sim. Né? São coisas tão... elas são tão corriqueiras que o adulto não sabe. Por isso que hoje viraliza tanto na internet e as pessoas falam assim, pergunte pro seu filho. Porque hoje eu tô perguntando pro Rodrigo adulto. Mas você imagina se lá atrás seu pai tivesse perguntado assim, filho, qual é a parte da nossa semana, assim, o que é que eu faço que você mais gosta? Qual é a parte da nossa semana que é mais legal? E você olhasse pro seu pai naquela época e falasse assim, comprar pão com você domingo de manhã. Olha isso, eu vou fazer isso. Sabe qual é a questão? É que começa a ser importante pros dois. Agora já não é mais uma coisa da geração, né, dos pequenininhos para os grandes. Passa a ser uma oportunidade, desde que os meus filhos compartilharam comigo, tanto as coisas que eles mais amam quanto as coisas que eles mais não gostam, que também é, né, um olhar importante da gente ter. Quando as coisas que eles mais amam estão acontecendo, o meu olho brilha, porque eu sei que eles estão amando aquilo ali, entendeu? Assim, e você também fica atenta à quantidade de pouco esforço que te demanda, sabe? Eu tô aqui, nesse momento, gravando com o Rodrigo, porque o Rodrigo tá morando em Orlando. Eu vim para Orlando, depois de anos planejando para fazer uma viagem para Disney, né? E eu e o Rodrigo conversávamos no caminho para cá, o tanto que para os meus filhos ir para Disney não tá sendo o que foi para mim, né? Pelo menos essa é o meu ponto de vista. Pode ser que eles ouçam esse podcast daqui a anos e falem, mãe, eu amei aquela viagem, né? Mas por quê? Porque a minha expectativa era altíssima. Eu achava que eles iam chegar aqui e ficar... meu Deus, né? Só que os meus filhos cresceram numa realidade que existe óculos virtual, né? Videogame de óculos virtual, que existe cinema 3D para qualquer filme que sai. Quando nós viemos na Disney a primeira vez, né, Rodrigo? O cinema 3D Nossa já Senhora. já valia a viagem. Não, na minha época não tinha 3D, mas tinha todo aquele impacto, né, que eu lembro que o primeiro brinquedo que eu fui foi De Volta para o Futuro. Nossa, eu lembro desse. Assim, aquilo me impactou. Nem existe mais. Numa quantidade que, por exemplo, o que acontece hoje, que seu filho está dentro de casa, ele tem o óculos 3D e ele vai para uma experiência 3D, não tem muita... Não tem. Hoje o mundo é imersivo. Você vai no shopping, tem uma montanha-russa lá de comemoração do Natal. Tipo assim, sabe? Incomparável. Na nossa época era Trombini, que é o parque de diversões lá da nossa cidade, que era tipo... Tomara que dê tudo certo. Né? E quando você dava muita sorte, a sua família juntava dinheiro por muito tempo e você, sei lá, pedia de aniversário de 15 anos. Aí você ia jogar um videogame, né? Qualquer coisa. E é muito interessante porque a gente estava conversando sobre isso e para mim, uau, tinha que ser um grande momento, né? E provavelmente, para os meus filhos, a hora que a gente está lá no hotel, brincando e dando gargalhada. Hoje teve um momento que o meu filho ficou... Meu filho tem 8 anos, ele já está grande, mas ele estava sentado no meu colo. E ele estava apertando o meu rosto, assim, e eu estava fazendo um barulho com a boca. Ele estava dando gargalhadas, assim, sabe? E eu fiquei pensando, ai meu Deus, gastei isso tudo de dólares para provavelmente esse ser o momento preferido dele da viagem. Pra arrancar mais risada dele nessa brincadeira do que no... né? E aí para mim, na hora, o raciocínio era, putz, eu gastando em dólar. E minha filha adora de verdade, quando eu pego o que vale a pena. um ursinho dela e imito uma voz. Ei, Paola. Ela adora, ela dá risadas, gargalhadas, tem 6 anos. E aí também tem aquela questão que você a gente tava conversando sobre isso. Você vê como é que tem muito da nossa expectativa. Pois é. É nosso. Pois é. É o pão de manhã no domingo, não é a viagem para Disney. Sabe que eu tenho uma frase que eu digo assim, o bom educador é aquele que se conectou com sua criança interior. Que ele sai dessa visão do adulto e entra na visão da criança. É isso. Por exemplo, muita gente fica me perguntando... A Nanda que queria que Disney fosse incrível não é a Nandinha. É a Nandona. É a Nanda que tá gastando em dólares. $1 R$6. Nossa, nem me fala nisso. Ó aqui, as pessoas me perguntam assim, mas Rodrigo, vale a pena? Como é que é a Paola com 6 anos de idade? Será que ela vai se lembrar? Será que é legal eu levar meu filho tão pequeno para uma viagem como essa? Ele não vai lembrar de nada. Sabe o que eu respondo? Eu respondo assim, olha só. O Walt Disney, quando criou Disney, a vontade dele é que ele criasse um lugar onde famílias se divertissem juntas. E lá a gente vê isso. Por exemplo, a gente entra num parque,
O que tem de mulher grande com as orelhas do Mickey é a só coisa o que mais... tem. É só o que Eu tava tem. totalmente por fora, sem orelha nenhuma. Não, pois é. Agora você já Eu sabe que só você tem que tava ter com uma as orelha. minhas. Então, e aí eu falo assim, gente, vai. Por quê? Leva a sua criança, ela pode não lembrar do brinquedo, mas ela vai se lembrar com uma memória afetiva daquele adulto que é o pai e a mãe virando uma criança, entrando, correndo no parque, vou naquele brinquedo agora, vou naquele outro, porque é assim que um adulto se comporta ali dentro. Isso. E é fantástica essa visão. Vamos dar uma pausa. Como diz o Carlos Luiz, eu vou dar uma pausa aqui, que ele dá um toque, toque, toque no microfone. Que é assim, isso que o Rodrigo tá falando, a gente tá falando de Disney, mas você não precisa vir gastar em dólar para ter esse momento. Não, definitivamente. Porque é uma questão de mentalidade, assim, né? Eu tô brincando assim, putz, vim gastar em dólar para ter essa sacada, né? Mas é aonde você estiver, é o pão domingo de manhã. A questão não é aonde você tá, não é se tem o parque. Lógico que no parque da Disney ele é feito para você, sei lá, ter esses momentos, né? Mas é a gente entender o tamanho da responsabilidade que a gente tem na vida dos nossos filhos, no sentido de deixar ou não esse vazio, né? E também no sentido de poder preencher para além, assim. E isso tá incluindo você conseguir chamar a sua criança interior para brincar com a sua criança, mesmo sem estar no parque da Disney, indo comprar o pão domingo de manhã. Nanda, mas estou exausta, não tem condição, minha criança interior tá exausta, eu tô exausta, não tem como. Leva só no pão. Pra mim, vê se faz sentido você. Por que domingo de manhã comprar pão para Rodrigo era tão importante? Porque era ele e o pai dele. Era o momento que ele me perguntava, Rodrigo, o que você acha desse pão aqui, aquele outro tal? Eu era importante. É o momento que você se sentia visto, que você se sentia amado, o momento que você se sentia ouvido, né? É sobre isso, assim. E será que a gente precisa de fazer uma grande viagem? Não. Você pode fazer isso domingo de manhã, comprando pão. A questão é mentalidade. É uma lente. É você enxergar. Você tá lá na maior correria, comprando pão. E aí você... Opa, lembrei. Aí você veste aquela lente ali. Aqui, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te dar um depoimento de uma coisa que você fala. Fala, eu gosto de depoimentos. Você fala muito do tanque cheio. Saldo emocional. Pois o conceito da doutora Mona Della Huck. Exato. Eu sou muito assim, cara, eu sou da rotina. As coisas têm que acontecer na hora certa. Deu a hora da Paola dormir, ela não vai dormir, eu começo. Paola... Ah, sim. Você começa a sacar. Fazer saques. E aí, eu vejo que às vezes ela tá irritada. Quando ela tá irritada... Quando ela tá irritada, quando ela tá feliz também, ela tá... Enfim. Aí teve um dia que eu... Não sei o que eu fiz, que eu comecei a brincar com ela. Ela mudou o humor dela e foi dormir. Aí me veio Nanda Perim na cabeça. O tanque tava vazio. Então, às vezes, ela tá irritada, tal, não sei o quê. Como ela é muito sanguínea, e aí eu tento mudar de assunto, fazer uma brincadeira, ela muda, né? Aí eu lembro da Nanda falando, tem que encher o tanque dessa menina. Fazer depósitos, né? Porque, às vezes, a gente tá... E aí eu consigo levar ela pra cama pra dormir. Mesmo que seja com essas intenções, né? Às vezes, a gente tá com uma proposta, né, de... Eu vejo muito isso nos atendimentos. Eu tenho uma pós-graduação e nessa pós-graduação, as alunas estão atendendo agora. E eu estou supervisionando e faço meus atendimentos também. E é muito comum a pessoa tá lá falando, não, mas a sua criança está com saldo totalmente no vermelho, que a gente tem o saldo vermelho, o saldo verde e o saldo azul. Sua criança está totalmente no saldo vermelho, você está precisando de fazer mais depósitos. Só que os depósitos precisam ser depósitos inteligentes. Inteligência parental. Então, qual é a questão? Que é super comum. Sei lá, de 10 atendimentos está em 8. Você vou parar para encher o saldo emocional do Rodrigo. E aí, vamos jogar um jogo? Vamos jogar um jogo. E aí, durante o jogo, Rodrigo, acorda, você tem que jogar seu dado. Meu Deus, mas Rodrigo, tem que ser presta um jogo atenção. Da criança, né? Não pode ser um jogo do adulto. E aí, durante o jogo... Você faz muito mais saques do que depósitos. Você critica a criança, você rotula a criança, Então, a criança, ao invés dela estar se divertindo com você, ela está nervosa. Eu vejo muito, sabe o quê? E aí a pessoa vai falar, mas eu estava ali brincando, eu fiquei não sei quanto tempo brincando com ele. O tanque da minha criança nunca enche. Fico horas brincando e não enche. Fala, mas é porque se você coloca um copo de água, tira um copo de água, o seu tanque continua vazio. Pois é, porque o depósito não é de tempo. Não.
O depósito não é só de atenção. O depósito é de amor, é de compreensão. De amor, da autenticidade da criança, dela poder ser ela mesma, dela ter, mais do que tudo que a gente fala, segurança relacional. A segurança relacional é a certeza que eu tenho de que se eu for eu mesmo com você, Rodrigo, eu vou ser aceita. E não é isso que a maioria das crianças tem. Isso é o mais importante da infância. Você sabe que eu comecei a falar uma coisa que eu falei assim, quer saber, eu vou quebrar esse tabu, eu vou falar sobre isso e doa quem doer, dane-se a pedra que me jogar. Vamos lá. Fala assim, criança não tem que obedecer nunca. Mas eu vou explicar. Calma, me escutem. Agora eu peço a chance de me explicar. Criança não tem que obedecer. Criança tem que respeitar e honrar. Me explica. Porque obedecer significa se submeter à vontade de outro. Então, a partir do momento que o pai fala assim, eu sei o que é melhor para você. Às vezes uma outra pessoa fala, seu pai sabe o que é melhor para você, sua mãe sabe nada, não sabe nem o que é melhor para ele mesmo. Porque na maioria das vezes é assim. Não é porque eu sou adulto que eu sei qualquer coisa. Né? E eu sou daquela que quem sabe o que é melhor para mim é Deus. Então eu obedeço a Deus e pai e mãe a gente respeita. Né? E respeita a autoridade. Eu não estou falando aqui de ser alguém que não vai respeitar regras. Eu falei sobre isso, aí um primo meu já me cutucou. Peraí, Rodrigo, como é que é isso? Porque a minha filha, estava com ela aqui, um exemplo simples, espalhou as coisas dentro de casa. Eu falei que agora a gente tem que arrumar. E ela não quer me obedecer. Ela falou, não quero. Eu falei, não é isso, não é esse obedecer. Nesse caso, ela não está respeitando o ambiente que não é só dela. Então, usar mais a palavra respeito ao invés de obediência. Sim. Porque obediência significa exatamente essa questão de se submeter. E nesse se submeter à vontade do outro é que começa a anular a sua própria identidade. Perfeito, e ser uma outra pessoa. E além de tudo, né, a gente tem que sempre ter o raciocínio da habilidade de vida. Se eu estou... Vamos mudar o contexto. Eu sou uma mulher adulta, eu tô aqui nesse estúdio de podcast e eu começo a fazer uma bagunça aqui na mesa. Espalhar minhas coisas, tirando da minha bolsa, que eu tô procurando uma maquiagem qualquer e vou jogando aqui. Quando vocês me pedem para eu arrumar, vocês não estão mandando em mim. E eu arrumar não é eu obedecer vocês. É uma habilidade de vida eu ter uma noção de coletivo. Estamos aqui em um grupo, todos querem usar a mesa, eu não sou a única pessoa querendo usar essa mesa. Eles estão me pedindo e eu tenho a habilidade de entender que eu não sou a única pessoa e que eu preciso juntar minhas coisas. Não é obediência. Isso é você viver em sociedade, você viver em um coletivo, né? Então, a sua criança não tem que te obedecer. Ela tem que aprender que aquele espaço não é só dela. Até porque, se você exige obediência, você não está ensinando habilidade de vida. Entendeu? Porque, olha só, se eu tenho que obedecer, eu só vou juntar as minhas coisas se alguém mandar. Não porque eu respeito meus colegas, não porque o espaço vai ficar mais organizado, não porque assim eu não perco minhas coisas, mas sim porque alguém mandou. E esse alguém tem que ser maior do que eu e mais forte do que eu. Se não for uma ameaça iminente a mim, eu não ajudo ninguém. Eu não faço. Eu não faço por ninguém. Então é uma habilidade de vida péssima de você aprender. E a gente não ensina dessa forma a autorresponsabilidade, né? Sim. Então eu converso muito sobre usar mais a palavra respeito e tomar muito cuidado com a palavra obediência. Sim. Porque, lembre-se sempre, obedecer é se submeter à vontade de outro. E aí essa criança cresce e fica aquele adulto sem atitude. Exatamente. Né? Esperando a ordem de alguém, não sabe tomar... dar a própria opinião, é uma pessoa que se subestima o tempo inteiro, né? É uma pessoa extremamente conivente. Ela é conivente com coisas que ela discorda, ela é conivente com coisas absurdas que estão acontecendo ao redor dela, né? Inclusive coisas que ela poderia se posicionar, que ela poderia ser a voz, né, que ajudasse, que salvasse alguém, mas ela é conivente porque ela aprendeu a obedecer. A palavra que a gente usa na inteligência parental, Rodrigo, é respeito incondicional. E o que eu falo sobre respeito incondicional é assim, que a gente precisa entender de uma vez por todas. O respeito, ele não é uma coisa merecida. Eu vou te explicar por quê. Porque o respeito, ele depende de quem respeita, não de quem é respeitado. Então, vamos supor que você está aqui com a gente, né? E alguém vem aqui e começa a te desrespeitar. Se você se mantém
regulado, você se conhece, você conhece seus gatilhos, você está conseguindo conversar com você mesmo e se manter calmo. Se você tem maturidade emocional, você não vai subir na energia da pessoa. Você vai se manter, certo? E a pessoa, porque você é um isso, você é um aquilo, e você vai olhar para a pessoa e fala... Você não vai aceitar o convite dela para baixar a sua Exatamente. E você vai olhar para essa pessoa e falar assim, olha, não me chama assim. Você não vai ficar, idiota é você. Não, você vai, olha, eu entendo que você está estressado, mas vamos acalmar, né? A maturidade emocional, ela é você conseguir respeitar a pessoa que está te desrespeitando, porque você é uma pessoa respeitosa. Não é você que vai ditar se eu sou respeitosa ou não. Eu que vou ditar. Você pode ser o quão desrespeitoso for, que eu não vou ser desrespeitosa. Eu não vou baixar ao nível do desrespeito. Eu vou te ajudar a subir para o respeito de volta comigo. Então, quando você educa crianças, isso é 1000 vezes mais importante. Se eu me mantenho respeitosa, apesar do que a minha criança está fazendo, eu sou o melhor exemplo para ela de como ser respeitoso. Então, assim, o meu filho está sendo muito desrespeitoso, né? Como que essa criança aprende o respeito? Aquele velho exercício lá da disciplina positiva, né? De você fazer assim com a mão. Você sabe esse exercício? Vamos lá. De você fazer assim com a mão e agora você vai botar a sua mão na sua testa. Você viu que você quase botou no queixo? Você me induziu, né? Por quê? Porque o que a gente fala muito mais alto do que o que a gente fala. Então, é isso. Adianta eu ficar exigindo para uma criança... Ai, meu Deus. Mas, assim, adianta eu ficar pedindo para a criança respeito se todos os dias ela é desrespeitada? Talvez, sim. Mas o que eu falo fala muito mais alto do que o que eu faço. O que eu faço fala mais alto do que o que eu falo. Então, assim, se eu estou desrespeitando a minha criança todos os dias, o padrão automático que ela está aprendendo é o desrespeito. Entendeu? Então, quando você tem o respeito incondicional, você não está dizendo a minha criança pode fazer o que for que eu vou respeitar ela. Não. Você está dizendo assim, eu vou me manter respeitoso. Eu sou uma pessoa respeitosa. E eu vou ensinar o meu filho através do que eu faço, não do que eu falo, né? O que eu faço, eu vou ensinar a minha criança a ser respeitosa. E isso tem uma conexão direta com a questão da obediência, porque se a criança vive obedecendo, ela começa a se anular para a vontade do outro. Uhum. E quando a pessoa não sabe quem ela é, ela se deixa levar nesse tipo de discussão. Sim. Por exemplo, vem alguém gritando lá, não, porque você é isso, porque você é aquilo, tal, não sei o quê. E ela tem um equilíbrio emocional, fala, você não me ofende. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou nada disso. Eu sei que eu sei que eu não sou nada disso. Sim. Entendeu? Então, o saber quem eu sou, estar conectado à minha essência real, à minha identidade, tem a ver com a liberdade de ser quem eu sou, né? E porque a pessoa que obedece aqui e ali, ela não sabe quem ela é. Não. Ela procura assim, meu pai, na verdade, cadê? ela morre na cabeça de dela, medo de quem ela é. Olha isso, fala mais sobre isso. Ela morre de medo, cara. Porque assim, se você... Então, o que é a segurança relacional? É você ter a confiança de que você pode ser você mesmo e você não vai perder o amor daquela pessoa, né? Agora, se eu vivo um relacionamento, qualquer que seja, independente de quantos anos eu tenho, que eu tenho que ser alguém específico para você me amar, e eu me mato para ser essa pessoa, eu me esforço muito para ser essa pessoa, qualquer sinal de autenticidade, qualquer sinal de quem eu amaria ser, é um risco de perder a pessoa que eu amo, de deixar de ser amada. Então, eu morro de medo de quem eu sou, no fundo, sabe? Porque essa pessoa não merece amor. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu escolho a pessoa que eu amo, ou eu escolho me amar. Eu não posso ter os 2. Então, como a pessoa que eu amo, eu aprendi que é a mais importante, porque eu tenho que obedecer ela, então ela é a mais importante. Ela é a que está acima hierarquicamente. Então, a pessoa que eu sou, ela não tem essa importância toda. Então, se ela não tem essa importância toda, ela precisa ficar quietinha ali no canto dela, né? E aí ela cresce, pode pouco. E aí cresce com esse vazio e essa incompletude eterna. Sim. Né? E fica tentando preencher porque com coisas externas. É um buraco né? de não poder ser quem eu sou, buscando o amor de outra pessoa. Sim. E esse amor vai ser buscado depois em relacionamentos tóxicos. Sim. No trabalho. E eu vou explicar por que relacionamentos tóxicos. E as pessoas se casam. A gente... Só fazer um comentário antes.
essa questão tem muito a ver com aquela frase de Fernando Pessoa. Eu sou o intervalo entre o meu querer e o que a vontade dos outros fez de mim. Cheguei em lugar nenhum, né? Então, esqueci o que eu ia falar. Não, tudo bem. Eu fiz Daqui a pouco vai vir assim. Mas enfim. Não, mas o que eu ia falar é que o relacionamento tóxico, ele acaba acontecendo na vida dessas pessoas, vamos dizer, né? Vamos dizer, não dessas pessoas, mas nessa dinâmica, porque a pessoa aprende que o outro, ele é mais importante do que ela. Então, se eu tenho que te obedecer, né, que é o problema que eu tenho com essa visão hierárquica de família. Eu estou dizendo a minha opinião, eu não enxergo dessa maneira. Eu não acho que tem pessoas mais e pessoas menos. Até porque o que eu vejo é que para ter um superior hierarquicamente, tem que ter um quê? Um respeito. Um inferior. Para ter um superior... Tem que ter um inferior. Tem que ter um inferior. Você acredita que Paula é inferior a você? Não é. Ela tem a maturidade dela na idade dela. Na idade dela, mas não é uma inferioridade. Mas é um ser humano. Isso. Eu acho que quando a gente tem essa visão de que há o mais e há o menos, você necessariamente está colocando alguém no lugar de inferior. Mas como que você lida com a questão da autoridade dentro de casa Porque em qualquer relação humana, nesse sentido, por exemplo, empresarial, familiar, etc., em alguns momentos precisa de uma última palavra. Sim, sim. Como que você vê isso aí? Eu defendo a educação democrática, né? E a democracia, ela é assim, tá tendo eleição para presidência, eu vou dar o meu voto, você vai dar o seu voto. Não é porque eu votei no fulano de tal que fulano de tal vai ganhar. Eu não mando, a maioria manda, né? Existe a votação, mas não sou eu que decido. Eu posso ficar chateado, o cara que eu votei não ganhou, mas eu tive o direito a dar a minha opinião, certo? E quando a gente pensa na política um pouco, existem os pesos, né? Existe o peso, e aí vamos ver, lógico, existem várias configurações de democracia, mas eu digo assim, o seu voto, ele vai ter um peso diferente. Vamos pensar numa sociedade. Tenho tantos por cento, tenho tantos por cento. Nossos votos vão ter pesos diferentes, né? Alguns têm poder de veto, outros não. Então, o que eu enxergo é que, na verdade, existe uma consciência dentro da dinâmica familiar de que os pais têm mais experiência de vida. Isso é uma coisa que a gente vai ensinando para as crianças a partir do momento que elas começam a ter capacidade para entender isso. Até porque criança, geralmente, criança pela idade, pela denominação criança, significa também que ela não tem o córtex pré-frontal desenvolvido a ponto de ter o racional. Exatamente. Para pensar. Ter maturidade, né? Da complexidade que deixar envolve. A criança come só doce. Exatamente. E, inclusive, dentro da inteligência parental, a gente chama permissividade quando o adulto dá para a criança mais poder do que ela tem maturidade de ter. Então, a gente considera um desrespeito à criança, porque você está negligenciando a saúde dela e ainda responsabilizando ela por decisões que ela não tinha maturidade para estar tomando. Isso que a gente considera permissividade, né? Então, como que funciona essa visão da autoridade? A autoridade, na verdade, a gente enxerga enquanto uma coisa que você conquista na vida da criança. Então, é como se fosse assim. É uma confiança. Então, eu olho para o meu filho, por exemplo, e eu digo assim, essa árvore aí é muito alta. Se você cair daí, você vai se machucar. Então, você não pode subir. Mas eu quero subir e tal. Aí você fala assim, olha só, meu filho, quando eu era da sua idade, eu subi numa árvore mais baixa que essa. E eu caí dessa árvore e eu me machuquei. E eu não quero que você tenha que se machucar como eu para descobrir que a árvore é muito alta. Então, eu preciso que você confie em mim. Se você subir nessa árvore muito alta, você vai se machucar. E aí, essa é a hora que a autoridade, ela vem com o fato da gente ser maior e mais forte, né? Que é a hora que eu olho e eu falo assim. Só que aí a gente deixa a mensagem de amor clara. Eu quero muito, tal, a criança chorando porque você quer subir na árvore que é alta demais. E aí a gente olha e fala assim, olha, porque eu te amo, que eu não quero que você se machuque, eu não vou deixar você subir nessa árvore. Quando você for mais velho, você tiver mais noção dessas coisas, você vai poder decidir. Hoje, você não pode tomar essa decisão porque você não entende o quão alta essa árvore é. Então, a gente olha para a criança, a gente não diz, você não vai subir, ponto. Isso é obediência.
Estou mandando você não subir. Não, estou te proibindo de subir. Não. A gente conversa, a gente explica. Na minha experiência, não estou falando minha experiência com meus filhos. Na minha experiência, nesses 10 anos de trabalho, trabalhando com inúmeras famílias, 90% das vezes a criança vai falar assim: ui, muito alto, vou me machucar, você se machucou. Ai, não quero. Nos outros 10%, você vai ter que olhar para uma criança chorando e dizer: eu sei que você quer muito, mas vai te machucar, você tem risco de se machucar e eu não deixo. Como diria a doutora Janelce, né? Eu te amo e eu não vou deixar você subir nessa árvore para você não se machucar. Eu aprendi a dizer não sorrindo. É isso. Não, acolhimento e tal. Esse não é uma boa notícia, porque eu tô te protegendo, né? É um não, vem cá. E, enfim, aí a gente precisa aprender a ler os nossos filhos, porque não existe um irmão igual ao outro, né? Não. Então a gente precisa aprender a ler os nossos filhos e eu já aprendi a ler a minha filha. Quando eu falo não, eu já mudo para outra coisa, etc. E ela, né? Às vezes ela fica agarrada ali, né? Como toda criança fica. Uhum. Mas... mas teve uma frase que mudou completamente isso para mim, que é uma frase do Marshall Rosenberg, né? Que é o criador da comunicação não violenta. Que no livro dele, Criar Filhos Compassivamente, ele fala assim: toda ameaça à autonomia gera resistência. Essa frase, eu já te falei dela. Quando você falou essa frase em algum lugar... Ela não é minha, ela é do Marshall. Você não... É dele? É dele. Eu vi por você. É porque eu criei uma frase completa. Eu falo: toda ameaça à autonomia gera resistência, todo convite à decisão gera cooperação. Eu acrescentei na frase. Essa frase encaixou um quebra-cabeça gigante meu que estava faltando essa peça. Né? Mas... porque todo mundo, todo ser humano, ele nasce com um bem muito grande dado por Deus, que é o livre-arbítrio. Então a gente nasce naturalmente clamando por liberdade. Sim, por autonomia, né? Exatamente. E se você for pesquisar o sentido da palavra liberdade, tá lá como definição junto à autonomia, a palavra colada, autonomia. Então, a criança ser livre, desde cedo, ajuda ela a ser autônoma. Sim. Então, eu criei uma pirâmide que é da seguinte forma. Essa pirâmide tem duas bases, né? Que é duas pilastras. É o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Isso aqui eu aprendi em outros lugares. O que é o desenvolvimento intelectual? É a relação da criança com o mundo físico e com a ciência. Uhum. E o desenvolvimento moral é a relação dela com ela mesma e com o próximo. Com seres vivos, vamos dizer assim. Então, dentro dessas relações, está todo o universo. O mundo físico com a ciência, com ela mesma e com o próximo. Né? Beleza. Isso tudo buscando no topo de uma pirâmide. Essas duas hastes têm um topo aqui em cima, que é a liberdade, que é a autonomia. Desculpa. Só que essa autonomia, para ser conquistada, ela precisa de liberdade. A criança precisa experimentar, né? E a gente vem sempre com aquela coisa no dia a dia. Brinca direito, menino. Para de fazer besteira, deixa de ser curioso. Vai podando a liberdade da criança. Vai dando limites à criança. Então, Rodrigo, a criança não pode ter limite? Calma. Antes de ter autonomia, ela tem que ter liberdade. Então, não vamos falar de limite, vamos falar de respeito. Então, nós temos aqui em cima autonomia, embaixo aqui liberdade, debaixo da liberdade respeito e debaixo de respeito amor, que é esse amor incondicional que a gente estava falando. Então, a pessoa, ela é amada incondicionalmente pelos pais, por isso depois ela consegue respeitar a si mesmo e ao próximo, o mundo físico e a ciência. E aí, por ela respeitar, ela pode ter liberdade, não limites, e com liberdade de sair explorando o mundo, aquilo que a gente conversou no podcast do Carlos Wieser, né? Você vai acumulando conhecimento e esse conhecimento está na exploração do mundo, na curiosidade, que num dia que você encontrar a oportunidade, esse conhecimento vem à tona e faz explodir aquela pessoa, né? Então você chega na autonomia, você tem liberdade para ter autonomia. Autonomia intelectual e autonomia emocional, moral. E é interessante como tudo isso que você está falando demanda absurdos dessa autenticidade.
como você estava falando lá no podcast com o Wizards, né? Que eu achei fantástico, assim, fez na minha cabeça, que foi isso de você dar asas à sua curiosidade, né? Você, todos nós, se você puder pegar o que você ama, o que você tem curiosidade, você puder explorar isso ao máximo, foi o que o Carlos Wizard fez. Ele tinha curiosidade, durante a faculdade ele decidiu, eu vou ler sobre as coisas que eu acredito que eu preciso ler. E ele foi ler sobre liderança, ele foi ler sobre RH, ele foi ler sobre mente milionária, tal, riqueza, pensa e enriquece. E aí, quando foi o momento oportuno, essa oportunidade juntou com todo esse preparo e deu a sorte que ele deu de construir todo o império que ele construiu. E aí é muito interessante porque a base de tudo isso, para ele conseguir correr atrás das curiosidades e estar preparado para quando a oportunidade aparecesse, foi a autenticidade dele saber o que ele queria, dele acreditar que o que ele queria importava. Né? E quando a gente está falando daquela criança que a gente estava falando agora há pouco, que é quem o mundo espera que ela seja, que é quem ela acredita que vai ser amada pelos pais, quem ela acredita, né? Como que ela vai correr atrás das curiosidades dela? Como que ela vai se maravilhar com coisas que ela ama, se o que ela ama não é o suficiente para alguém amar ela? É por isso que tem um monte de gente fazendo faculdade depois dos 30, 40, uma nova faculdade, fazendo gastronomia, tentando se reconectar com a sua criança interior. Porque uma coisa que eu sempre falo assim, você acha que quem está aqui conversando comigo é essa Nanda hoje, tão respeitada, influenciadora? Não, é uma Nandinha de 6 anos de idade que está ali dentro, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vem para cá, tal, não sei o quê. Todo mundo tem essa criança dentro. Sim. E é essa criança que manda na gente. Né? E se essa criança tiver mal resolvida, ela é birrenta. Ela vai. E aí é aquela que entra em desespero porque terminou com o namorado e que não sabe escolher marido, que não sabe escolher esposa para casar. E, enfim, que traz todos esses problemas. A gente teve, quando a gente estava chegando aqui em Orlando, o voo, aquela demora que tem, todo mundo levantou, fica em pé e demora para sair do avião, né? E tinha um bebê chorando. Ele chorou o voo inteiro, assim, porque voo para bebê, a questão da pressão, né, sono e tal, o espaço pequeno, que ele não pode se mexer muito. Para os bebês é um desafio muito grande, né? Viajar 9 horas de avião. E esse bebê chorou, e todo mundo tendo empatia, porque a mãe, tadinha, ela ia, voltava para tentar. E nessa hora que estava todo mundo esperando, uma mulher explodiu lá e começou, por que você não deixa esse bebê em casa? A gente está no saco de todo mundo. Ela começou a gritar, assim, que a moça não deveria estar com o bebê ali, né? E o bebê chorando e tal, e a moça horrorizada com aquilo. E as pessoas começaram a xingar essa moça, enfim. As crianças interiores... vieram à tona, né? De todo mundo. E naquela hora, eu tava olhando assim... Cara, eu sou psimoma, né? Eu trabalho com isso, eu poderia ser uma das primeiras a falar, fica quieta, quem é você para julgar essa mãe? Bebês choram, né? Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, essa moça deve estar muito cansada. E você estaria respondendo com incompreensão. Isso, com imaturidade, né? E ela devia ter seus 22, 23 anos. Deve ter sido uma criança que não podia chorar. Deve ter sido uma criança que não havia compreensão dos outros ao redor, né? Que não é mãe. Que não é mãe, né? E que é uma pessoa que, se não cuidar disso antes de ser mãe, como muitas mães e pais que já chegaram até mim, né? Ou as minhas alunas, que é a pessoa que ouvir o choro do bebê é desesperador para elas, né? Elas se tornam mulheres agressivas, homens agressivos com os próprios bebês, de tanto que o choro foi registrado no sistema nervoso enquanto um sinal de perigo. Porque ele chorava, eles apanhavam. Ele chorava, eles eram ignorados, deixados num canto. Né? Ele chorava, eles eram ameaçados. Esse choro ativa, é um trigger, né? Um gatilho. E a sensação que eu tive foi que ela ficou o voo inteiro aguentando aquilo ali. Segurando, o gatilho vinha, ela... E quando chegou no fim da viagem, que ela já não estava, né? Ela explodiu. E quando todo mundo foi para cima dela, aí que a criança interior dela, né, deve ter travado, assim. E foi interessante porque nessas horas eu fico pensando assim, caramba, como eu amadureci nesse tempo de 10 anos de carreira, né? Porque
O meu primeiro raciocínio foi acolher se eu pudesse, se eu mandasse naquele avião, eu falasse, todo mundo acolher senta. A mãe da criança. Eu ia Seu acolher a primeiro moça. raciocínio seria esse, mas hoje... Seria acolher a mulher que falou. Hoje você faria isso? Hoje. Eu digo meu assim, primeiro lá no raciocínio início a gente seria acolher a acolher mãe e ficar essa moça horrível fazendo isso com você, né? Só que a mãe, ela tava plena, você sabe por quê? Porque ela sabia que ela tava no direito dela. Ela tava bem. E tava todo mundo defendendo ela. A moça, que é igual a doutora Janelsen fala, assim, 2 filhos estão brigando, um bateu no outro, acolhe o que bateu. Não é geralmente o padrão. O padrão é você ir pro que apanhou, né? E dizer, seu irmão te bateu, que horrível, sabe? Assim. E é mesmo, ninguém pode bater em ninguém. A gente defende a não violência. Mas quando se a gente sai do raciocínio de reforçar o choro, de reforçar, né? Se eu acolho a criança que bateu, eu tô reforçando para ela bater da próxima vez. Que é um raciocínio skinneriano antigaço. Super ultrapassado. O raciocínio que a gente tem que ter é Carlos, do Marshall Rosenberg. Já estou eu falando aqui, Marshall Wizard. Carlos Rosenberg, tá fazendo uma confusão na minha cabeça. O Marshall, ele dizia assim, por trás de todo comportamento existe uma necessidade não atendida. Né? E essa necessidade não atendida, juntando o Marshall com a doutora Janelsen ali, e a violência que uma criança tá fazendo com a outra é uma comunicação equivocada. É uma forma errada que essa criança aprendeu a se comunicar, a expressar. Então, o meu foco não tem que ser dar uma bronca nessa criança. O meu foco tem que ser assim, como que eu te ensino a se comunicar de uma outra maneira? E para você se comunicar de outra maneira, eu preciso primeiro te ensinar a se conhecer. Entende? Então, assim, filho... Primeiro, você sabe que bater não pode. Você está fazendo uma coisa que você sabe que não pode. Eu não vou subestimar meu filho. Meu filho sabe que ele não devia estar batendo. Ele sabe disso. Não preciso nem falar. Ele sabe. Olha assim, o que você está sentindo? E qual é o pedido que você quer fazer? Quanto mais eu alimento em você o exercício de analisar o que eu preciso e como que eu vou pedir isso, mais recursos eu estou te dando para substituir essa etapa. Meu irmão não quis brincar comigo. Então você está me dizendo que você está com saudade do seu irmão. Você está precisando de um depósitozinho dele? Mas ele não quer dar. Então você faça esse pedido. Você olha para o seu irmão e você diga assim, eu estou com saudade de você, você pode brincar comigo? Eu já pedi e ele não quis. Eu falei, mas como você pediu? Eu estava brigando com ele e tal. Então faz o pedido respeitoso. Aí a criança vai e faz. Aí o irmão vai... Desculpa, irmão, mas eu não quero brincar com você agora. Eles têm essa conversa. Tá vendo, mamãe? Não adiantou nada. Aí eu falo, adiantou de uma forma. Agora que você não bateu nele, que você fez um pedido, a chance dele querer brincar com você é muito maior. Agora ele tá chateado que você bateu nele. Espera mais um pouquinho, deixa ele se acalmar. Pede desculpa se você sentir que você deve pedir. Eu não obrigo meus filhos a pedir desculpa, eu espero eles ressentirem o que fizeram, entendeu? E vai lá fazer o pedido de novo, dessa vez de uma forma respeitosa. Entendeu? Então você vai construindo caminhos neurais diferentes. E vai exercitando esses caminhos neurais até eles ficarem fortes, sabe? Sim, porque o segredo tá em ensinar a criança a raciocinar e se comportar no momento da explosão emocional, né? Então, por exemplo, tem muito aquela coisa do mito da frustração, né? Então, isso aí, querendo ou não, é um tipo de frustração. E eu vejo muitos pais falando, o meu papel como pai é dificultar a vida do meu filho, é frustrar ele e não sei o quê. E aí a gente vai lá e vê a ciência dizendo o seguinte, quando uma criança está vivendo uma frustração, é muito mais importante um acolhimento do seu cuidador, trazendo para ela ali uma sustentabilidade emocional que lá na frente, quando ela sofreu uma frustração na vida futura, ela vai aprender a se acalmar por causa desse acolhimento que ela recebeu quando criança. Ou seja, ela estourou ali quando criança numa frustração e aí vem um adulto, consegue acalmá-la e aí lá na frente, quando ela sofreu uma frustração muito grande, em vez dela estourar, fazer uma besteira, ela vai conseguir, ela aprendeu a voltar para o eixo dela e tomar suas decisões. Sim. Porque isso veio lá da infância. Sim. Né?
Então, acolhimento em momentos... e esse frustração a criança vai viver. né? Não estou falando tirar a frustração da criança. Sim. Porque a vida traz muitas frustrações. E as frustrações são excelentes oportunidades de ensinar o seu filho a se acalmar e pensar no momento de um problema. E assim, não tem nada mais frustrante que ser criança, né, Rodrigo? Vamos combinar que ser criança é frustrante pra caramba, cara. Você tá vendo televisão, você tem que tomar banho. Mas pelo menos não tem que pagar boleto, né? Não tem que... ser adulto tem é um essa pouco parte mais... aí, né? Mas assim, se a gente para pra pensar a quantidade de vezes durante uma semana que essa criança naturalmente se frustra só com o que ela tinha que tem que tomar banho na hora que ela não quer tomar banho. Sim. Né? Isso ela é tem o que ir pra tempo escola todo. quando ela queria ficar em essa casa. frustração o tempo todo. Né, eu queria brincar com a minha mãe tem que trabalhar. Eu queria conversar com meu pai, mas meu pai tá fazendo a comida porque eu tenho que almoçar, porque eu tenho que ir pra escola. Então, assim, essa visão de que a gente tem que frustrar crianças vem de uma perspectiva adulta de que você não tá se ligando do quanto a vida da criança já é bem frustrante, assim. Né? Você ir para a escola é frustrante, você ter que finalmente tem recreio, já acabou, é frustrante. Né? As crianças se frustram o tempo inteiro. Na verdade, é muito mais importante você ajudar a criança a criar recursos, né? Criar caminhos neurais e reforçar esses caminhos para que ela tenha essas estratégias muito bem exercitadas para quando ela chegar em momentos mais desafiadores, essas estratégias serem a reação automática. Né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Assim. Qual vai ser a reação automática da sua criança? Se você, na hora que a sua criança está jogando um jogo ali com você, você fica frustrando ali a criança, e o que você faz, né, fala muito mais alto que o que você fala, então a sua criança está te assistindo e aprendendo a ficar frustrando os outros, a ficar implicando. Eu vejo que na cultura brasileira, por exemplo, nos atendimentos, o processo que a gente faz chama reprogramação parental. E a proposta da reprogramação parental é basicamente você criar nos pais novos caminhos neurais, novas estratégias, para eles educarem os filhos de uma forma mais eficaz, mais inteligente parentalmente, né? E uma das coisas mais comuns da gente ter que reprogramar nas jornadas de reprogramação parental é a implicância. Porque o brasileiro é um povo muito brincalhão, muito divertido. Eles implicam com a criança o tempo inteiro. Você não tem noção. E eu vejo isso com tanta isso frequência. Porque a implicância, ela é uma forma de saque emocional constante. Você vai deixando a criança no débito ali no vermelho, né? E você tem a falsa impressão de que você está sendo divertido. Você tem a falsa impressão de que você está se conectando com a criança, de que você está sendo amigo, de que você está sendo maneiro. E, de verdade, você está humilhando. Você está destruindo a autoestima dela. Porque você está duvidando dela. Ele pensa mais rápido, ele tem condições de se sobressair numa implicância muito... Sim, e ele está num lugar diferente, né? Ele é maior, ele é mais forte. Ele está em um lugar... rápido, a criança busca aquele amor incondicional ali. A gente não busca, a gente já sabe que ela ama a gente, né? Então, assim, o que a gente reprograma com muita frequência é o tanto que essa criança fica morrendo de medo de humilhação. Sabe aquela criança que morre de medo de perder? Chega uma família para mim, numa reprogramação parental, com um filho que morre de medo de perder, 10 para... Tipo assim, a chance é 8-2 de que essa família implica muito com essa criança. Ela não morre de medo de perder porque ela é assim competitiva. Ela morre de medo de perder porque na vida dela sempre foi motivo de humilhação. Entendeu? Perdedor, eu que ganhei, não sei o quê. E aí a criança começa, poxa, próxima vez. Uma pessoa dessa não vai viver de risco, não vai colocar para fora lá na vida aquilo que ela tem dentro dela, que ela tem medo de... Aí vai estar lá morre de medo, sim. E aí o que acontece? Essa criança, ela olha para esse adulto e no fundo, sem a mínima consciência, ela tá pensando assim, eu não quero perder porque eu quero que você me ame. Quando eu perco e você fica, perdedor, eu sinto que você me ama menos porque eu perdi. Sabe? Eu tô valendo menos, o meu valor é menor.
né? Então eu não quero ganhar, eu não dou essa importância para ganhar, eu não fico competindo com o mundo inteiro para ganhar, porque eu gosto de ganhar, porque eu quero ser o centro das atenções. É porque eu aprendi que é assim que eu me sinto amado, é assim que eu me sinto importante, sabe? Então, a gente reprograma tantas vezes, Rodrigo, que eu fiz essas intervenções em reprogramação parental, que os pais olharam para mim. O que eu tô fazendo? Meu Deus. E eu falo, mas espera lá. Não mexe mais. Aí a pessoa fica assim. Eu falei, fica parado. Sente seu corpo. Você tá feliz com o que eu acabei de falar ou você tá frustrado? Aí o adulto, eu falei, você tá com a mão na testa, você tá com o seu corpo todo caído, você tá feliz ou tá frustrado? Aí o adulto fala, eu tô frustrado. Eu falo, então você não vai se culpar. Você não pode sair desse encontro nosso aqui se culpando. Porque você nunca escolheu estar com essa frustração que você está sentindo agora. Sabe o que eu sempre falo nessas situações para os pais? Fala assim, esquece a palavra culpa. Muda para responsabilidade. Porque a palavra culpa te coloca num lugar estático. E a de responsabilidade te coloca num lugar onde você precisa fazer algo para mudar. E sabe uma coisa muito poderosa para quem trabalha com isso, né? Para quem atende famílias, que é uma coisa que a gente fala muito lá na minha pós-graduação, que é assim: na hora que você enquanto o profissional que está ali, e se você é psicólogo, fisioterapeuta, né? Lá na nossa pós-graduação a gente tem tudo, tem pedagogo, um monte, neuropedagogo, tal, a gente tem todo mundo lá. Que é assim, esse é o momento que você, enquanto profissional, tem um poder irado de olhar para esse pai e para essa mãe e falar assim... Irado no Espírito Santo é legal, muito legal. Não é no mundo todo, não, meu Deus. Eu tenho sido super capixaba nos podcasts. Mas é um momento incrível que você tem de olhar para esse pai, olhar para essa mãe e dizer assim, isso que você fez agora, de botar sua mão na testa, de ficar frustrado com o que você fazia, esse momento maravilhoso que a gente acabou de viver aqui, é você quebrando um ciclo. Olha, sabe por quê? Isso é muito Porque forte, hein? todas as gerações que vieram antes de você faziam isso achando que estavam sendo legais. Sabe? Tentando acertar. Mas eles nunca tiveram a oportunidade que você acabou de ter, de botar a mão na testa e dizer, eu não vou fazer isso mais. Entendeu? Isso é muito forte. Então, você sabe por que a culpa não vai existir? Porque você hoje está quebrando um padrão familiar maravilhoso. E foi convidado a mudar a realidade. Você podia ter passado o resto da vida da sua criança implicando com ela. E você acabou de ter a oportunidade de botar a mão na sua testa e mesmo, dizer assim, tá? E passa mesmo. Você vê pai velho com filho adulto, sim, com as mesmas colocações, às vezes as frases, quantos talvez isso aconteça. adultos você conhece que você olha e fala assim, meu pai que não me ouça. Você tá aqui gravando podcast, o cara tá com 55, 65 e fala, nossa, se meu pai me ouvisse falando isso, meu falecido pai me ouvisse falando isso, fala, caramba, seu pai já faleceu. Você e a sua preocupação tá sendo tanto que ele ia implicar com você se ele ouvisse essa sua fala. Pensa assim, sabe? Isso a gente falando aqui de identidade, da criança ser quem ela é, tudo isso foi o primeiro assunto que se desenrola, a gente fica horas falando, né? E tem uma coisa, que a gente vai estudando tanto que a gente começa a desenvolver técnicas, né? A gente como profissional da área começa a desenvolver técnicas e tal. E tem uma coisa que eu queria dividir com você, porque eu tô querendo começar a fazer lá em casa. E eu queria... uma coisa que eu deveria perguntar para você em bastidor, vou perguntar aqui ao vivo. Ai, meu Jesus, vou me preparar. Não, você pode falar, não sei, vou pensar. Né? Tá. Mas aquilo que a gente estava falando sobre remunerar o filho por uma atividade... que o Carlos Wizard falou. Que foi o que eu estava falando. E me lembrou de uma coisa que eu tô querendo começar a fazer. Remunerar minha filha por coisas que ela gosta de fazer. Por exemplo, minha filha adora desenhar. Então, eu quero começar a mostrar para ela que aquele é o trabalho dela. Coisas que ela gosta de fazer. Né? Não estou dizendo que eu, de repente, não posso remunerar ela limpando a casa ou comprando uma coisa para vender na rua, tal. Enfim, eu quero remunerar ela por coisas que ela gosta de fazer. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente nasce, a gente recebe de Deus um dom, um elemento, um tempero. E baseado nisso tudo que a gente está conversando aqui, da gente deixar de ser quem nós somos, a gente deixa isso de lado. Sim. E eu acho que o mais importante é a gente desenvolver essa habilidade, é desenvolver esse dom
que quando a gente faz isso, a gente cocria Deus na terra. Então, eu quero que ela se desenvolva pelo que ela gosta. É daí que vem a motivação, que é o motivo que faz a pessoa agir. Motivação. É aquilo que a gente estava falando. Poxa, eu vou estudar isso, eu vou pesquisar isso, vou ser curioso naquilo, tal. Eu vou enchendo meu arcabouço de conhecimento para um dia, quando eu encontrar uma oportunidade, eu só vou encontrar essa oportunidade porque é algo que eu gosto, que eu estou com a antena ligada em direção àquilo, que vai eclodir tudo aquilo que eu pesquisei. Então eu vou falar o que eu penso, assim. Inclusive, quando a gente estava gravando com o Carlos Wizard, eu fiquei bem quietinha, porque quem sou eu para discutir com o Carlos Wizard, né? Os caras sabem o que ele tá falando ali. E porque também você sabe, né? Quando a gente grava com pessoas gigantes assim, a gente tem que só absorver, né? Eu tendo a não... eu tendo a pegar o que a pessoa tá falando e pensar, beleza, depois eu vou elaborar sobre isso e formar a minha opinião, mas considerando que essa pessoa, ela tem uma experiência de vida que eu não preciso de passar por tudo isso para aprender com ele, né? Esse então, é o objetivo desse podcast, aprender com a história das pessoas. Isso, exatamente. Então, assim, o Carlos Wizard disse que quando ele pedia um dinheirinho pro pai dele, o pai dele dava um trabalhinho. Se ele quisesse um dinheirão, o pai dava um trabalhão. E ele fez isso com os filhos também. E os filhos, todos os filhos, né, pelo que ele explicou ali, passaram pelo Taco Bell, que é uma das... Não, um filho dele. Eu entendi que todos eventualmente passaram pelo Taco Bell. O Taco Bell foi o mais novo. Mas depois você perguntou do de 35 anos, ele falou que fez o Taco Bell também. Ele fez, só que enquanto um filho lava o chão e tal, o do Taco Bell... Porque eu entendi, mas, enfim, interpretações. Não sei se eu tô certo também. Mas... dinheirinho, trabalhinho, dinheirão, trabalhão, né? Só que ele em momento nenhum falou sobre chores, coisa em casa, tarefas de casa. E eu tenho uma questão, uma dúvida, se faz sentido a gente remunerar a criança por fazer a parte dela dentro de casa. Isso aí eu também fico muito... É uma dúvida que eu tenho, porque assim, aí dá uma noção de coletivo. Isso é uma responsabilidade natural, né? Eu não tô recebendo para estar lavando a louça e você não vai receber para colocar os pratos na mesa. Com relação a isso, eu também não gosto. Eu acho que, enfim, mas vou dizer assim, eu não assinei um documento dizendo que é o que eu penso, não. Eu ainda tô elaborando bastante sobre esse tema. Então, eu estava pensando sobre isso, porque eu estava estudando motivação, e uma das maiores dúvidas que existe dentro da educação respeitosa, né, e tal, disciplina positiva, para mim, que é com relação à premiação. Nós somos contra a premiação. E existem hoje, estava procurando as evidências científicas, né, e hoje tem evidências científicas que dizem o seguinte: a premiação, ela é motivadora quando ela não é prometida. Então, o exemplo que o Dr. Carlos Gonzalez deu, que eu gostei muito, ele falou assim: se eu digo para você, Rodrigo, se você fizer um desenho para mim agora, eu vou te dar um dinheiro por esse desenho. Você faz o desenho, eu te dou o dinheiro. Você faz o desenho, eu dou o dinheiro. O dia que eu cansar de dar dinheiro, você vai cansar de fazer desenho. Você está fazendo desenho para ganhar o meu dinheiro. Então, se o dinheiro sai, a motivação para desenhar acaba também. Que é o que a gente vê nas escolas, a competição, né? Se eu paro de ter a chance de ganhar o prêmio, eu não quero, né? Que é a história que eu gosto de falar da criança que o amigo derrubou os livros no chão, ele ajudou a recolher e ele ganhou uma estrelinha da professora. E a próxima vez que o amigo deixou os livros cair no chão, ele olhou, cadê a professora não vai me ver ajudando, não vou ganhar a estrelinha, então não vou ajudar ninguém. Levantou e foi embora. Então, a gente acaba com a motivação interna quando a gente traz uma motivação externa, né? Porque essa motivação era prometida. E aí, o que essas pesquisas mostram é que quando por exemplo, o exemplo do Dr. Carlos Gonzalez foi a Meryl Streep fazendo um filme porque ela ama, porque ela é uma atriz, porque ela adora dar de tudo ali no papel, ela tem a chance de ganhar o Oscar. Não é prometido. Se você fizer esse filme, você vai ganhar um Oscar. Não. Ela pode mandar benzaço e outra atriz ganhar o Oscar. E faz parte. Ela não tá fazendo o filme para ganhar o Oscar. Ela tá fazendo o filme. Ela tem a chance de ganhar e tem a chance de perder, como ela perdeu várias vezes. E ela tem a chance de ganhar como ela ganhou, acho que 2 ou 3 vezes. Então, esse prêmio não prometido, ele é motivador nesse sentido, de que se ele parar de existir, você continua motivado. Uhum. E ele te ajuda a motivar ainda mais, a dar aquele extra. É isso que eu tô querendo construir, porque eu penso da seguinte forma:
eu quero que ela veja que o mundo pode remunerar ela pelas coisas que ela gosta de fazer. Sim. E essas coisas que ela gosta de fazer. Mas não pode ser prometido. Mas, pois é, mas... Sabe uma ideia, por exemplo? Não é nem só a questão do desenho. Aí eu continuei elaborando essa ideia. Aí eu pensei, realmente, se eu ficar... Daqui a pouco ela tá desenhando qualquer coisa... Tipo, ela não vai colocar aquele carinho que às vezes ela coloca, igual outro dia ela desenhou, olha aqui, papai, um desenho realista que eu fiz. Eu achei tão bonitinho. Realista, que ela fez o olhinho com né? O olho sempre é o primeiro realista, né? Que a gente faz as veias. Faz os cílios, a boquinha, a roupa dela com o desenho, e depois ela apareceu vestida igual o desenho. Falou, tá vendo como é realista, papai? Eu achei lindo. E aí ela vai começar a fazer qualquer desenho para ser... Aí eu pensei, não, então... Talvez eu tenha que elaborar isso mais para ser um projeto. Por exemplo, vai ser o aniversário de alguém. Vamos construir um cartão. Ela adora fazer cartão. Vamos construir um cartão dando parabéns à pessoa, tal. Não sei, eu ainda estou nessa elaboração. Então, eu tô querendo te ajudar nessa elaboração da seguinte maneira. Porque isso pode virar uma técnica legal. Sim, que é assim... a gente estava falando aqui agora há pouco de empreendedorismo, né? Eu tenho uma visão de empreendedorismo... que é assim, as pessoas enxergam o empreendedorismo enquanto uma coisa comercial, empresarial. Sim. Então, criar uma criança com uma mente empreendedora é criar uma criança para ser um bom funcionário, ou para ser um líder, ou para ser um chefe, para ter uma empresa, ficar milionário, igual o Carlos Withers. Não é a forma que eu enxergo. O que eu enxergo de raciocínio empreendedor, a vida é um empreendimento. O que é um empreendimento? É você ter uma meta, é você buscar os recursos para alcançar essa meta. É você ter uma mente estratégica para pensar o que eu preciso, né? Você conseguir planejar, você ter gestão, você ter execução, certo? Então, uma mente empreendedora, na verdade, é uma mente que está aprendendo a desenvolver as habilidades necessárias para construir projetos de vida. O que é um projeto de vida? Projeto de vida é eu juntar dinheiro para comprar um videogame. Projeto de vida é eu decidir que eu quero trabalhar e ser uma veterinária, né? Assim, não é necessariamente você ter uma empresa gigante igual a Wizard. Você pode querer ter só realizar um sonho primeiro. Eu quero entrar na faculdade tal. Então, a mente empreendedora, ao meu ver, né? A mente empreendedora é uma necessidade... para a sua criança ter habilidades para ir realizando os pequenos, depois os médios, depois os grandes sonhos dela, ela ir desenvolvendo essa capacidade, né? Então, a mente empreendedora, para mim, é você entender toda essa lógica. Então, por exemplo, eu adoro desenhar. Legal, eu gosto de desenhar. E eu quero ganhar dinheirinho, dinheirinho. Eu quero ganhar um dinheirinho com meus desenhos. Então, se a gente quer, né, um raciocínio empreendedor, a gente então vai pensar assim, ok, o que eu quero? Eu gosto de desenhar e eu quero, né, um dinheirinho. Então, dinheirinho, um trabalhinho. Qual vai ser meu trabalhinho? Desenhar, eu adoro desenhar. Beleza. Então, o que eu vou vender? O que as pessoas querem comprar? Tornar isso comercial, né? E aí a gente ajuda ela a desenvolver essa habilidade de raciocínio, que é assim, eu amo desenhar, mas o que eu posso desenhar que vale dinheirinho? Né? Eu posso desenhar gibis. Talvez meus amiguinhos queiram pagar 25 cents, 50 cents pelos meus gibizinhos. Vou fazer um gibizinho aqui então. E aí eu vou fazer um standzinho na frente da minha casa, vendendo gibizinhos por 25 cents. E vai ter dia que eu não vou vender nenhum gibizinho. Aí já começa a aprender. Que é o que o Carlos ensinou pra gente, né? O que eu achei mais... Talvez a cadeira O que eu achei mais forte, né? As coisas que eu achei mais fortes, né, do Carlos Wizard foi o tanto que o pai dele acreditou nele, né? E o tanto que ele na fala dele, a importância dele ter aprendido a ouvir não e persistir. Você pode ter certeza que os primeiros nãos ele ficou muito frustradão. É normal, né? E aí depois o pai dele, não, calma, o sim vai vir e tal. É nessa hora que você vai desenvolvendo essa resiliência, de ouvir o não, de dar conta desse não, de continuar acreditando em você apesar do não, sabe? Então, liga para umas amiguinhas, bota lá no grupo da escola, galera, ela tá vendendo um gibi, se der para alguém passar aqui, né? É só 25 cents, né? O povo vai. Aí, poxa, papai, hoje eu vendi $2 de gibis, né? Tô falando em dólar porque eles moram aqui em Orlando. Caraca,
essa é a felicidade. Ela olhar e falar, meu gibi, valeu, Pois $2. Sabe o que ela falou que ela quer fazer? Criar um canal no YouTube. Pois é, olha Criar isso. conteúdo, criar vídeo. Aí ela fala, vamos fazer um vídeo disso aqui, papai? Olha isso. Pois é, e aí, assim, ela já mostrou para você o caminho que ela quer ir. Ela já te mostrou qual o raciocínio empreendedor dela que motiva ela. Ela já teve a ideia. Então, a gente estava falando aqui, ela desenvolver a habilidade de pensar aonde eu quero chegar, quais os caminhos eu posso percorrer para chegar lá, né? Então, ela já te disse, o caminho que eu quero percorrer é o YouTube. O canal dela tá criado, Mundo Paola. Isso. Então, aí Já a pode gente... seguir aí, gente. E- Curte, comenta, compartilha. Começa a dar os 25 cents ali. Exatamente. Pois é, e eu acho que é isso, assim. Não é a gente pegar e começar a remunerar a criança pelos desenhos dela, mas a gente ajudar a criança a pensar como que você vai ser remunerada por esses desenhos, né? Qual é o tipo de desenho que é... Ah, vendemos. Fizemos o standzinho, vendemos vários gibis. Quais foram os gibis que mais venderam? Ah, os que falavam de fada. E, ó, os que não falavam de fada quase não vendeu. Quais os gibis que você vai fazer na próxima vez? Vou fazer mais gibi de fada. Ah, papai, não tô gostando de desenhar fada, não aguento mais desenhar fada. Então vamos pensar numa estratégia para ter umas fadas e ter outros personagens e devagar a gente fazer a galera gostar mais dos outros personagens também e a gente vai deixando essa fada cada vez menos importante? Boa ideia. E aí eu tô ensinando ela a mentalidade do público, eu tô ensinando ela, né, a analisar qual que vende mais, qual que vende menos, né? Opa, tô vendendo gibi demais agora, então vamos aumentar o preço desse gibi, pra você não ter que desenhar tanto gibi, né? Então vou fazer o gibi ficar mais caro, desenhando a mesma quantidade de gibi. Então esse, pra mim, esse que é o raciocínio, sabe? Que é assim? você trouxe para minha questão o raciocínio empresarial. Isso. Com Que é o certeza. que o Carlos Wizard falou, o trabalhinho, né, pra ganhar um dinheirinho. E devagarzinho vai virando um trabalhão, pra ganhar um dinheirão. E eu acho que o raciocínio é esse, né? Fantástico, Nanda. Agora, queria agradecer, mas antes de finalizar, eu queria te pedir para deixar uma frase Uma frase? para o nosso público. Tá. Uma frase que eu gosto muito é de perguntar, né? Uma reflexão, né? Você está assistindo até agora, se você está ouvindo essa finalização, é porque você ouviu o tempo inteiro. E a gente falou o tempo inteiro aqui dessa autenticidade, né? A frase que o Rodrigo falou na gravação do Carlos Wizard, que foi... você buscar, né? Qual foi a frase que você falou assim? De você dar asas à sua curiosidade, né? Que isso é você se preparar. Deixar a criança Alimentar a sua curiosidade. enriquecer o seu repertório diante da curiosidade natural que essa criança tem para a vida. Perfeito. Isso, assim, isso fez um boom assim na minha cabeça, porque eu só cheguei aonde eu cheguei, espero chegar a muito mais, né? Na Piscimama, no meu trabalho, porque eu comecei a me permitir estudar as coisas que eu amo, assim. Se deixasse, se não tivesse horário aqui nesse estúdio, eu e o Rodrigo ficava horas falando disso aqui, porque eu amo falar disso. Então, assim, se você está ouvindo até agora, é porque o seu eu autêntico, né, a sua essência, por algum motivo, está buscando alguma coisa ouvindo isso aqui. E a reflexão que eu quero te deixar é assim: qual é o sonho que você está ouvindo até agora aqui para realizar? Essa é a reflexão. Você clama por ser você mesmo dentro de você. Isso. E você está ouvindo até agora por algum motivo. Então, o que é que ter ouvido a gente até agora te diz sobre você? O que é? Qual é o sonho que você quer realizar? Qual é a autenticidade que você quer trazer para fora? O que é que você quer viver, que você ama tanto a ponto de ter ouvido essa conversa inteira nossa, estar aqui até o final, né? O que é que ter ouvido a gente até agora te diz sobre você e o que você quer viver a partir de hoje, o que você quer abraçar, né? O que você quer estudar, quais sonhos você quer realizar, né? Você pode ter certeza que ter ouvido a gente até agora te diz alguma coisa sobre você, sobre quem você é, sobre o que você ama, sobre o que te dá gosto, né? Aproveitar essa oportunidade para você entrar em contato com isso e ver, como disse o Wizard muito bem, né? O Carlos Wizard, e o que você vai fazer a partir de agora. Não é o que você fez até agora, mas o que você vai fazer a partir de agora, com isso tudo que você percebeu. Se a vida é sua, por que você vai ser coadjuvante da sua vida? Você tem que ser protagonista da própria história, né? E eu vi até agora, te comunica algo, sabe? Te diz tem alguma coisa pulsando aí, te demanda um esforço enorme estar ouvindo a gente até agora.
Então, por que valeu a Verdade. pena? Tem alguma Tenta coisa pensar. clamando aí por autenticidade, por identidade, ser você mesmo. Sim. E Nanda, momento gratidão, de novo. Ah, sim. A eu quem dessa você vez. diria obrigado? Agora, eu acho que eu agradeceria muito a você mesmo, porque você conseguiu planejar uma coisa, uma conquista na sua vida, que foi trazer o Carlos Wizard aqui, e você podia ter feito sozinho. E você viu que eu estava vindo para Orlando e falou, não vou fazer isso sozinho, eu vou fazer com a Nanda. Você me incluiu, podendo ser um momento só seu com ele, sabe? Então eu tenho muita gratidão. Você foi me buscar, você me trouxe aqui, vai me levar de volta. Muito obrigada mesmo. Mas é um carinho que eu tenho por coisas que você fala nas suas redes sociais, você sabe que eu te sigo. E eu olho para aquilo e falo assim, poxa, ela está aqui tão perto, né? Na rede social, já somos da mesma cidade. E é um sentimento de gratidão também meu fazer isso. E uma honra também ter você comigo entrevistando o Carlos Wizard. Então, assim, eu também digo obrigado. Muito obrigado. Obrigada, para mim foi muito especial. Valeu, gente. Muito obrigado, Nanda. Obrigado a você que ficou até agora ouvindo. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Você não gasta nada por isso. É o YouTube que me paga. Então vamos lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau.